Glória a Deus. Gente, estamos aqui reunidos para mais uma aula. Hoje nós temos a última aula do passo 4. Nós tivemos aí a maioria dos passos formados por conjuntos de 4 aulas. O passo 4 especificamente nós vamos ter 5 aulas. Essa é a última aula do passo 4. E nós vamos falar sobre a vitória na nossa nova vida com Cristo. Especificamente vamos falar sobre a vitória na vida financeira. Gente, não tem um dos temas que realmente causa confusão, mesmo no povo dentro da igreja, que tem instrução, é falar sobre a vida financeira. A gente vai extrair um pouquinho, não vai ser algo muito aprofundado, tá bom? Não vai ser algo que nós vamos esgotar o assunto de forma alguma, até porque dentro da igreja nós já temos um curso voltado para isso, que é o curso de Finanças à Luz da Bíblia, que eu estimulo você a fazer. Claro, é um curso que não é de um dia, são várias semanas que vai falar sobre o tema de muitas maneiras, sobre administração das finanças, sobre administração de recursos, sobre economia, sobre investimento, tudo isso à luz da Bíblia, trazendo uma direção muito feliz, muito concreta, muito bem embasada para que nós não fiquemos perdidos nesse tema que é muito importante, gente. Eu costumo falar o seguinte: se existe alguma coisa que o diabo investe tempo para tentar confundir aqueles que amam a Deus, para tentar fazer com que princípios e valores de Deus sejam transformados em maldição pelo seu mau uso. Então, se o diabo investe algum esforço nisso, pense comigo, é porque deve ter alguma importância. É porque deve ter algum valor escondido que nós precisamos descobrir. E eu fico imaginando o seguinte: a Bíblia fala que a gente não pode servir a dois senhores, ok? Não sei se vocês lembram desse texto. Né? Você serve a Deus ou você serve às riquezas. Mas no original, esse texto, gente, na verdade, riquezas é mamon. Ou seja, existe um demônio, uma entidade espiritual nas ordens aí, nas camadas celestiais, que ele é específico para trabalhar na área de riquezas, ok? Então, se o diabo, arregimentou um sujeito ali, que vai ser o cabeça, talvez dentro da organização dele tenha aí alguns demônios que vão ficar por baixo dele, mas se ele denominou um sujeito, que a Bíblia relata que é mamon, que é justamente o cara que vai tentar enganar as pessoas para que não conheçam a verdadeira identidade do que é a riqueza, do que são os valores financeiros da parte de Deus, vai tentar fazer com que esse cara engane o povo de Deus, principalmente, é porque isso tem algum valor. Então nós precisamos estar atentos. Amém? Nós vamos falar hoje sobre a vitória na vida financeira, porque eu creio que Deus tem isso para a minha vida e para a sua. E de forma alguma aqui eu vou dar qualquer pincelada no sentido de falarmos da teoria da prosperidade, da qual eu não compactuo e não concordo. Eu creio sim na teologia que vem da parte de Deus, ensinos da parte de Deus, que falam sobre prosperidade, sobre nós sermos bem-aventurados e sobre sermos bem-sucedidos. E isso é muito importante nós discernirmos, até porque eu gosto muito quando Lamartine ministra sobre o tema e ele fala assim: não existe em nenhum lugar da Bíblia, e realmente eu li e nunca encontrei, alguma passagem que fale que Deus vai deixar todos os seus filhos milionários aqui nessa terra. E você não vai encontrar esse texto de forma alguma. Mas você também não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que fala que todo aquele que ama o Senhor, todo aquele que serve ao Senhor, tem que ser miserável e passar necessidade. É óbvio, gente, que na nossa vida nós temos pontos altos e pontos baixos, ok? Uma das coisas que eu aprendi logo que eu me converti, um dos primeiros princípios que eu aprendi logo que eu me converti, foi o princípio da semeadura e foi o princípio da fidelidade, que ocorre para nós dentro da área financeira, especificamente quando nós falamos sobre dízimos e quando nós falamos sobre ofertas. O problema é que as pessoas às vezes ficam
presas a certas revelações que houveram no Antigo Testamento, na Velha Aliança, e esquecem que existe uma progressão dessa revelação no Novo Testamento. Então, as pessoas ficam presas naquele, o dízimo é os 10%, então 10% é de Deus, 90% é meu, eu faço o que eu quiser. Mas quando você olha no Novo Testamento, gente, é tremendo quando você vê as pessoas que iam se convertendo na igreja primitiva e elas vendiam tudo o que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos. E eu não quero dizer com isso, gente, de forma alguma, e nem estou dando alguma ênfase ou uma instrução para que você venda tudo que você tem, leve na igreja e entregue lá, salvo, é claro, se o Senhor te der alguma direção nesse sentido. Mas não é isso que eu estou falando. Mas o que essa palavra vem nos revelar é que, embora eu entregue os 10% para que seja administrado pela liderança da igreja, que nós cremos está debaixo de uma estratégia do Espírito Santo, ou seja, todos os recursos que entram na igreja, né, as pessoas que administram, os nossos pastores e líderes, eles são instruídos buscando a Deus pelo Espírito Santo de como investir esse recurso. Mas o restante desse recurso, gente, ele pertence também a Deus. Eu penso da seguinte maneira: quando você entregou a sua vida para Jesus, você entregou só o que para Ele? É similar se você vai comprar um automóvel. Quando você compra automóvel, você compra tudo que tem automóvel ou, por exemplo, o volante não é seu? Você sai da concessionária guiando o carro, mas o volante não é seu. O volante pertence à fabricante do carro. Claro que não. Quando você comprou o automóvel, tudo que existe dentro dele pertence a você. Assim também, quando você entrega a sua vida para Cristo Jesus, tudo que você tem, seja físico, seja espiritual, pertence ao Senhor. Amém? E as riquezas, as finanças não poderiam ser diferentes nesse aspecto. Amém, gente? Eu quero dar uma pequena introdução para a gente falar sobre dinheiro e finanças, porque esse é um tema bastante polêmico, ele tem um limiar muito sutil, que nós precisamos do Espírito Santo para entender aonde devemos estar. E o que é pior, por conta de lideranças espirituais que ministram efetivamente que Deus quer que você prospere e ganhe muito dinheiro, e que você viva uma vida na qual você vai provar o melhor da terra sempre em toda a sua vida, né? Coisas que eu não compactuo, e nem mesmo a nossa liderança, e creio, nem mesmo a Bíblia, porque eu nunca encontrei isso na palavra de Deus em nenhum lugar, mas eu já encontrei na palavra de Deus sim, que Deus vai nos fazer experimentar o melhor dessa terra. Eventualmente coisas vão acontecer na nossa vida, mimos que Ele vai trazer, e eu posso falar pela minha própria vida, de muitas experiências que eu tive com Deus, e depois no final vou falar uma ou outra só para ilustrar para vocês o que eu quero dizer com relação a isso. Mas nós temos que ter o cuidado de não ficarmos presos numa vida material, lembrando que o mundo físico, gente, ele é uma sombra do reino espiritual. Não significa que o mundo físico, que é formado por coisas que podemos tanger e tocar, sabe? A sua casa, o seu carro, a sua roupa, o dinheiro e coisas assim, não é porque nós podemos tocar nessas coisas que elas pertencem ao mundo físico, e no mundo espiritual essas coisas não existem. E no mundo espiritual elas não são tangíveis. Às vezes as pessoas entendem que o reino espiritual é como se fosse uma morada no meio das nuvens, onde as coisas são etéreas, onde você não consegue tocar, porque nada tem matéria. Deixa eu te explicar, a Bíblia fala que aquilo que nós vemos é menos real, é menos tangível, é menos importante e claro, incomparavelmente menos durável, já que as coisas no reino espiritual são eternas e essas são passageiras. Mas no reino espiritual existem estruturas, gente. Quando Jesus falou assim, na casa de meu pai há muitas moradas, o que ele estava querendo dizer com isso? Não estava querendo dizer que ele tinha uma nuvem branquinha para uma nuvem azulzinha para o outro, sabe? Esse tipo de assunto que a gente lembra um pouco das aulas de catecismo, coisas da nossa infância. O que eu quero dizer para você é que o reino espiritual tem estruturas também. Amém? Então, nós não podemos lidar com as finanças e os recursos financeiros, o dinheiro e as riquezas,
como se elas fossem uma maldição, uma coisa ruim que pertence a esse mundo. E você estaria muito enganado. Mas nós também não podemos dar somente valor a isso e perseguir isso como se isso fosse o objetivo das nossas vidas, porque aí eu também vou te dizer que você está profundamente enganado. E nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, que é o erro dos extremos. Mas eu queria deixar um texto aqui para ilustrar para vocês esse início do que nós estamos falando, que está lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim, olha o que Deus fala. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Então eu quero dizer assim, prata e ouro são riquezas? São. E não são só riquezas não, é coisa bonita, né? Quando você vê o ouro polido, brilhante, né? Ou a prata, são metais bonitos de você, até com os olhos você vê e sabe? É uma coisa interessante, é uma coisa legal. Então eu quero te dizer, os recursos, né, o dinheiro e as riquezas pertencem ao Senhor. Ele é o dono de todo recurso. Então, se ele é o dono desses recursos, e esses recursos efetivamente existem, e eles não são meramente uma carnalidade material deste mundo caído, então nós precisamos aprender a valorizar isso dentro da visão de Deus. Nós precisamos entender definitivamente que riquezas, eles são instrumentalidade, como é qualquer outra coisa que Deus estabeleceu. Desde a sua unção, as capacitações sobrenaturais, as riquezas também têm o seu propósito. E agindo dentro da linha daquilo que Deus estabeleceu, ou seja, cumprindo esse propósito, essas riquezas, as finanças serão uma bênção na sua vida e não motivo de destruição, não motivo de perdas, não motivo de sofrimento. Amém? Eu queria começar falando com vocês sobre o erro dos extremos. As pessoas às vezes acreditam que o dinheiro possa ser uma maldição, porque em alguns textos da Bíblia, mal interpretados, parece que vem com essa direção. Um dos textos que talvez seja mais conhecido nesse aspecto é o texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro, ou em algumas traduções, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram, em algumas traduções se traspassaram com muitas dores. Mas eu quero que você entenda que o texto aqui está falando o seguinte: não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Isso significa que o dinheiro e a riqueza, se ele for bem usado, se ele for bem administrado, será um instrumento da parte de Deus tremendo. Você não pode negar que uma igreja, por exemplo, como a IA Church, que disponibiliza os cursos, que disponibiliza um local físico onde pessoas são recebidas, batizadas, onde as pessoas recebem instrução, onde tem as reuniões de oração, onde tem as salas de aulas, onde são ministrados muitos outros cursos, além, é claro, do curso de vida cristã que nós estamos ministrando aqui, além do Finanças à Luz da Bíblia e outros, muitos cursos que nós temos. Toda essa estrutura, gente, ela paga alguns impostos, certo? Você tem luz, você tem água, você tem funcionários registrados. Toda essa estrutura precisa de algum recurso financeiro. E não há nenhum pecado e nenhum problema nisso. Muito pelo contrário, você está vendo literalmente o que é o recurso financeiro redundando em bênção, retornando em bênção. Você já parou para pensar quantas pessoas se converteram na IA Church desde que o Lamartine a fundou, e todos os pastores e todo o ministério que foi levantado lá? Quantas pessoas foram alcançadas e foram salvas através desse ministério, através dessa igreja? Então você já imaginou todo o recurso financeiro que foi usado para que tudo isso fosse possível? Vou até te dizer que é pouco, porque o valor da alma de uma pessoa, o valor de uma vida, excede em muito, sem comparação, qualquer valor financeiro.
Por isso a Bíblia está escrito, né? De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então nós podemos, com muita tranquilidade, falar: a vida de um homem vale mais do que o mundo todo, que diria alguns recursos financeiros. Então, gente, os recursos financeiros eles podem ser uma bênção ou uma maldição. E a gente pode incorrer no erro dos dois extremos se nós não soubermos como lidar com isso. Como nós vivemos numa sociedade consumista, gente, nós temos infelizmente a deturpação desses valores. E até mesmo dentro da igreja nós temos dificuldade de entender como isso funciona. Um dos exemplos que tem no livro, e aliás, esse exemplo do livro a gente vai até encontrar alguns filmes, né? Mas o exemplo do livro é o seguinte: chegaram para um empresário e perguntaram para ele assim, quanto dinheiro, ou quanto de recursos financeiros é o suficiente? E a resposta dele é assim: mais um pouquinho. Ou seja, não importa o quanto ele ganhe, mais ele quer ganhar. Né? Eu já ouvi num outro debate nesse aspecto, né, falando assim, quanto é o suficiente? E a pessoa responder, não existe isso de quanto é o suficiente. Eu vou tomar o quanto eu puder. Isso, gente, é um mundo consumista, na qual nós somos incentivados dia e noite a ter coisas. Como se ter coisas fossem nos fazer mais felizes ou fossem nos fazer atingir mais fácil, né, os nossos objetivos e o propósito da nossa vida. Claro que com isso, gente, não estou ignorando de forma alguma o fato de que dinheiro é bom, ok? Se dinheiro não fosse bom, as pessoas não estavam perseguindo ele por aí, ok? Eu sei que ele está mais escasso hoje e está mais complexo de ser alcançado, né, legitimamente, licitamente, mas dinheiro é bom. Nós só precisamos aprender como vivenciar esse bom, esse melhor de Deus. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele fala assim, olha, contentai-vos com o que vocês têm. Porque primeiro de tudo, o que você tem foi Deus que deu para você. Então, primeiro tenha gratidão. Porque tem gente que fica sonhando com aquilo que não tem e não consegue sequer usufruir o que tem. E aí você vive uma vida de desperdício de recursos que Deus já colocou na sua mão, porque você só está olhando lá para o que você não tem e não consegue sequer viver aquilo que você tem. Amém? Eu separei alguns textos que não estavam especificamente também na aula, mas eu quero deixar para vocês um texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 16, nos versículos de 10 a 11, que fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Olha o que Deus está falando aqui. Riquezas não é uma maldição, riquezas é algo bom. Porque quando ele fala assim, se você não for digno de confiança, de lidar com as riquezas deste mundo ímpio, não significa que você não deva lidar. Significa que você deve lidar, tem algum grau de importância. Mas se você não sabe lidar com as riquezas, que são a parte financeira e material, como Deus vai colocar nas suas mãos verdadeiras riquezas que são com valor espiritual maior do que essas. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que os recursos financeiros e o dinheiro não têm valor espiritual, ok? Não foi isso que eu quis dizer. Porque as pessoas vão começar a falar, não, mas o dinheiro é material, você compra coisas, então o dinheiro é desse mundo, e as coisas de Deus são só espirituais. Volto a dizer, os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, os recursos que vêm do alto nas suas mãos, eles são tão espirituais quanto as suas orações, quanto a palavra de Deus, quanto a unção, como todas as demais coisas que Deus nos capacita. Só tem funções diferentes. Amém? Eu falo isso para que, como a gente está falando sobre esse tópico de nós andarmos nos extremos, né? Ou vamos viver uma vida onde o nosso Deus é o dinheiro, ou então a gente tem o outro lado da moeda, onde vamos viver uma vida falando assim, não, o dinheiro não presta, eu abri mão de tudo, eu quero ser pobre. Bom, não é isso que a Bíblia fala para nós. Amém? Lá em Provérbios 1:19 diz assim,
Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ou seja, quanto mais você quer conquistar, porque é o dinheiro pelo dinheiro, a conquista pela conquista, sabe? É a realização do sonho pela realização do sonho apenas. Quanto mais você se embrenhar por esse caminho, mais cedo você vai ver as perdas que você vai ter na sua vida. Eu vou dizer até que tem pessoas que perderam as suas vidas por conta disso. Por conta de perseguir o recurso financeiro e as riquezas como se eles fossem a razão da existência dessas pessoas. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você tenha pouco ou você tenha muito, saiba que esse recurso veio da parte de Deus. Seja grato a Ele. Porque não tem coisa mais triste, gente, do que você dar alguma coisa a alguém e essa pessoa olhar para você e falar assim: não era isso que eu queria. Isso aqui não serve para mim. Não seja assim. Amém? E é claro que com isso eu não estou dizendo que, de repente, a escassez que você possa estar passando, você deva viver nela, que eu também não acredito. Eu falei para vocês no começo da ministração, já tive momentos de altos e baixos na minha vida. É fato. Tive momentos onde eu tive mais recursos à minha disposição e teve momentos onde ele estava extremamente limitado. Mas uma coisa eu quero te dizer e eu te digo durante todos esses anos que eu tenho servido ao Senhor, e não é porque eu tenho servido ao Senhor, porque isso é favor dele. É favor imerecido, é graça. Não é porque eu faço isso, eu faço aquilo, sabe, como diz assim, não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não posso passar por luta financeira. Aqui onde está escrito isso na Bíblia? Gente, lutas e provas nós vamos passar independente da nossa fidelidade com Deus. A diferença é que quando eu sou fiel com Deus, eu não fico na luta para sempre. Eu permaneço só o tempo de aprender, de ser instruído, de ser aperfeiçoado naquilo que Deus precisa fazer na minha e na sua vida. Então eu tive momentos onde eu passei escassez de recursos, mas eu digo isso para vocês, eu nunca passei fome. Eu podia não ter filé mignon para comer, mas eu tinha pão com ovo. Eu nunca fiquei com uma conta em aberto. E eu não quero dizer com isso assim, você está falando dos financiamentos das coisas que você compra. Não, estou falando não de financiamento, estou falando do básico que você precisa para viver. Você precisa de água, você precisa de energia, não é verdade? Se você mora numa casa, você tem que pagar impostos para o governo. Eu confio nisso. Essa é a palavra de Deus que eu confio. E tem até um texto que fala sobre isso, que eu tinha separado aqui, Salmos 37. Salmos 37, 26 e 27, gente. Esse é para você gravar também. A palavra de Deus fala assim, Ele é sempre generoso. No 25 e 26. Lá no 25, já fui jovem, agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. No versículo 26, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Amém? Eu creio na provisão da parte de Deus para mim e para a sua vida, que seja não apenas suficiente, mas que vai além até. Amém? Vai além. Eu creio nesse nível de provisão. Agora, existe o outro lado da moeda, que é o que o livro cita como a divinização da miséria. Ou seja, nós vamos olhar para a miséria e falar assim, ser miserável é um propósito de Deus, ser miserável é uma bênção. Eu quero te dizer, isso é mentira. E eu vou contar para você um caos que eu passei quando me converti, que foi muito interessante, né? Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você tem aquele encontro com Ele, e você sabe que eu estou falando, porque provavelmente a sua proximidade com esse dia é muito grande, ou seja, como esse curso é voltado especificamente, né, ou mais especificamente, para as pessoas que estão entregando a vida para Jesus e querem começar a sua caminhada cristã, então significa que há pouco tempo você teve essa experiência, em que Deus revelou quem Ele era para você, ao mesmo tempo que Ele revelou quem é você. Ele começa a falar com você e mostrar os caminhos que você andou, e Ele começa a falar do seu amor pela sua vida, e, gente, é uma paixão que não tem limites, fala a verdade.
É por isso que essa paixão a gente tem que manter ao longo de toda a nossa vida, porque a Bíblia fala, né, que nós não podemos deixar morrer o primeiro amor, que é esse, desse primeiro contato, dessa primeira experiência que a gente tem com Ele, não é? E quando eu passei por essa experiência, e você provavelmente passou por isso também, tudo aquilo que falam da parte de Deus, você aceita, você recebe e fala amém, é isso mesmo, eu quero, é assim, se é assim que Deus está falando, é assim mesmo, eu estou apaixonado, é o que Deus falar está ótimo, é isso mesmo que eu quero, eu só quero a vontade dele, sabe? Você se entrega de uma maneira sem limitações. Eu me lembro que no meu dia do curso do meu batismo, que eu não fiz, eu não me converti na IA Church, me converti numa outra igreja, e logo depois que eu me converti, fui batizado nessa outra igreja, aí eu vim para ir à church, né? Mas no meu curso de batismo, o pastor que estava ministrando, ele foi assim, deu uma palavra muito dura. Ele falou: meu, você precisa entender que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, nós vamos ver todo o caos que vai acontecer na terra, vai ter sofrimento, peste, dor, mas você está tão apaixonado, você fala: aleluia, Jesus, eu vou passar pelo caos contigo, eu vou estar no meio dessa confusão, eu vou estar no meio da peste, aleluia, porque você está apaixonado, não é? E numa dessas igrejas que eu frequentei, logo o meu início de conversão, foi uma igreja batista, bem pequenininha, lá em Campinas, que era a igreja onde a minha irmã frequentava. Então, às vezes, eu passava o final de semana lá com ela, ia nessa igreja, e eles mandaram, e uma vez teve um acampamento, e eles mandaram tipo um formulário para você preencher com algumas coisas que você sentia no seu coração, e ali ia te dar o seu chamado. Era um negócio meio, hoje pensando, era uma coisa meio esquisita. E no final, quando eu preenchi todo o formulário, eu falei assim, o formulário diz assim: você tem um chamado para a miséria. E eu falava: aleluia, Jesus, eu tenho um chamado para a miséria porque o Senhor preparou isso para mim. Você está tão apaixonado que você nem liga, você não presta atenção. Mas é necessário que você entenda que a miséria nunca foi um plano de Deus. Gente, se Deus é o dono do ouro e da prata, e Deus é Pai, imagine um Deus que é rico em todas as coisas, não estou falando só de dinheiro, mas ele é rico em tudo. Ele olhar para os seus filhos e falar: olha, você tem que ser feliz sem nada, porque esse é o meu desejo para você. Como, gente? Da onde tiram isso? Isso é uma das coisas que eu aprendi e claro, né, às vezes a gente acaba migrando mais para um extremo, depois mais para o outro, mas o Espírito Santo vai nos alinhando dentro da sua vontade. Então eu quero dizer que miséria não é um projeto de Deus, sabe? Voto de pobreza, isso não é um projeto de Deus. Você pode até ser chamado para entregar os seus bens a serviço do reino, e isso ser uma bênção, mas isso não quer dizer que você tem que padecer, passar fome. Eventualmente, gente, como eu falei antes, podemos passar por momentos de escassez, mas não é esse o projeto que Deus tem para mim e para você. Assim como também não é o projeto de Deus para mim e para você que a gente fique milionário e sejamos pessoas que tenhamos recursos para fazer o que quiser. Que eu vou te dizer uma coisa interessante. Quando você não tem um recurso e você busca a Deus pelo recurso, é nessa hora que você aperfeiçoa o seu relacionamento com Deus no que tange a tudo que é recurso ou riqueza. Porque quando você tem dinheiro, eu vou te dizer que a maioria das pessoas que tem dinheiro, essas pessoas não consultam a Deus para fazer as compras, não consultam a Deus para tomar as suas decisões com relação ao que fazer com esses recursos. Quando nós deveríamos consultar a Deus em tudo que nós vamos fazer, primeiramente, porque o recurso não é nosso, porque o recurso é dele. Amém? Bom, eu falei para vocês sobre a divinização da miséria. Eu queria deixar um texto aqui, que é um texto clássico, está em Lucas 18, 22, que é aquela conversa que Jesus tem com o jovem rico. Né? E Jesus fala assim: ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa não te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Você imagina aqui que Jesus estava falando o seguinte para o jovem rico: olha, eu quero que você venda tudo, fique pobre, e aí você vem me seguir. Você acha que era isso que Jesus estava falando para ele? Na verdade, Jesus conhecia o coração daquele menino, daquele jovem. Sabia que aquele coração estava embasado, a sua segurança, a sua tranquilidade estava embasada nos recursos financeiros. E aí ele fala: então vende tudo, dá para os pobres e me segue. Você não vai ser pobre, você vai me seguir. Não vai faltar recursos, porque você vai ver os recursos vindo do céu.
Eu não sei se você teve uma experiência de ter um recurso que caiu do céu na sua mão. Não é o recurso do seu trabalho, que você vai lá, semeia, né, com o seu suor, que é uma bênção, é lícito, é bom isso. Mas fala, às vezes, um recurso que vem, não sei de onde, você fala assim, meu Deus, de onde veio esse recurso? E é Ele mesmo entregando nas suas mãos. Isso é uma experiência tremenda de se ter com Deus. E o que Jesus estava falando para aquele jovem é o seguinte, para de se apoiar nessas riquezas. Se apoie em mim. Você nunca vai passar necessidade. Porque tudo aquilo que você precisar, eu vou te dar. E não apenas o que você precisar. Porque lembre daquela palavra, a medida que Deus tem para a sua vida e para a minha é recalcada, sacudida e transbordante. Só que Deus tem o momento certo, a hora certa, a maneira correta de nos entregar qualquer tipo de recurso, mesmo os financeiros, de modo que a gente não vá nem desperdiçar, nem se perder. Amém? E depois, além do erro dos extremos, né, ou de você divinizar a riqueza, ou divinizar, né, a pobreza ou a miséria, existe o problema de você pegar os pontos ruins de cada uma dessas coisas. Vou te explicar. O sujeito tem um grande sonho no seu coração, que é entregar um dízimo de 300 mil reais. O meu sonho é entregar um dízimo de 300 mil reais diante do Senhor. Aí alguns vão falar, olha que bênção, olha que homem espiritual, olha que mulher espiritual. Quer entregar recursos para o Senhor, para a obra de Deus. Só que acontece que nós não podemos sondar o coração de ninguém, mas Deus sonda o nosso coração. E tem pessoas que estão extraindo realmente os pontos negativos de cada um dos extremos. Então não é que ele quer servir a Deus com os seus dízimos, né, com valores altos para investir no reino de Deus. Ele está pensando no seguinte, para eu entregar 300 mil reais de dízimo, eu tenho que ter uma receita de 3 milhões por mês. O cara está pensando nos 2 milhões e 700 mil reais que vai ficar na mão dele para ele fazer o que ele quiser. Entende o que eu quero dizer? Os 90% que o Senhor deixa na minha e nas suas mãos, não é nosso, é dele também. Só que esses 90%, ele quer ensinar a mim e a você como administrar. Os outros 10% nós entregamos e ele está trabalhando na mão dos nossos líderes espirituais, dos nossos pastores, daqueles que administram a igreja, está trabalhando neles, para que eles possam empregar esses recursos da maneira correta. Mas os 90%, e olha a proporção, é 90%, é muita coisa. Esse recurso tem que ser bem empregado. Esse recurso tem que ser bem utilizado. Porque ele não é meu nem seu. Ele é do Senhor. Amém? Então não podemos incorrer também no risco de ficarmos escondendo estratégias por baixo do pano para alcançar alguma coisa. Primeiro porque a gente nunca vai conseguir enganar Deus. Ele sempre vai saber o desígnio do nosso coração. Ele sempre vai saber o que está dentro de nós. Amém? E eu quero entrar agora no segundo e último tópico, que fala sobre a vontade de Deus. Então nós falamos do erro dos extremos, ou de você pegar o negativo de cada um dos extremos e tentar usar como desculpa para você buscar o materialismo, para você buscar as riquezas, com a desculpa de que você vai ser um abençoador do reino. Quando na verdade o que você quer é pôr a mão nesse recurso para você fazer o que você quiser. Mas existe então a vontade de Deus, existe a maneira correta, existe a instrução certa, existe o princípio bom, que é esse que eu vou passar agora para vocês. Vocês têm ouvido aí, e alguns até nos cumprimentam quando nós iniciamos a nossa aula, falando shalom, não é isso? Não é assim que as pessoas se cumprimentam hoje? Né? Não vou falar virou um jargão, porque se você entender o que eu vou te explicar hoje sobre isso, quando você falar a próxima vez, você vai ter uma compreensão muito mais profunda, né? Quando as pessoas se cumprimentam shalom, isso não é nós estarmos judaizando a igreja evangélica, né? Ou a igreja protestante, ou os princípios da palavra de Deus, não é nada disso. Mas shalom, gente, que muitas vezes é traduzido como a paz, ou seja, está declarando a paz de Deus, shalom é muito mais completo do que isso. Shalom fala sobre paz, sim.
fala de tranquilidade, fala de prosperidade, fala de ser bem-sucedido. Não fala de ser milionário, nem bilionário, fala de ser bem-sucedido. Mas, Carlos, a gente pode ter, por exemplo, um gari bem-sucedido? Pode não, tem. Porque as pessoas, gente, elas ficam muito fixas em que ser bem-sucedido significa estar em cargos que pagam muito dinheiro, e não é verdade isso. Não é verdade isso. Ser bem-sucedido é ser realizado, é ser um referencial. Não é apenas estar feliz com aquilo que você está vivendo, mas é aperfeiçoando aquilo. Sabe, você não precisa ser um CEO, um presidente de uma multinacional para desenvolver projetos, intelectos e coisas tremendas. Você pode estar nas menores posições possíveis e imagináveis. E você pode se tornar um referencial. Você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida. Deus quer que você seja bem-sucedido. E Shalom fala sobre isso. Sobre você ser bem-aventurado, bem-sucedido, sobre você ter paz e prosperidade. Não a prosperidade que nós temos aprendido de certas lideranças espirituais, certas teologias que estão falando aí, que minam literalmente a palavra de Deus. Eu falo sobre a prosperidade que vai te levar a cumprir o teu propósito. Gente, a prosperidade é uma instrumentalidade como outra qualquer. Se ela não tiver um propósito, é desperdício. Agora, o nosso Deus jamais desperdiça recursos. Jamais. Amém? Salmos 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e as suas folhas nunca murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui a palavra não está dizendo que esse cara, ou esse homem, ou esta mulher, será milionário. Será bem-sucedido, bem-aventurado. Amém? Tudo o que você fizer vai produzir algo positivo, vai ser bênção para a sua vida, bênção para a sua família, bênção para as pessoas à sua volta. Não vai ser desperdício, mas vai ser investimento. Vai sempre frutificar de alguma maneira. Amém? É muito importante você entender o conceito que Deus tem para a provisão dentro das nossas vidas. Ele volta a falar aqui, com relação aos dízimos, os 10%. Os 10% que nós entregamos é a administração de recursos dentro da igreja, dentro da estrutura que Deus estabeleceu. Os 90% também fazem parte da igreja, mas são minha e sua responsabilidade, fazendo deles o melhor uso. Tem pessoas, gente, que pegam os seus recursos e desperdiçam de tantas maneiras, entram em empréstimos, entram em dívidas, aí depois não tem dinheiro nem para entregar o dízimo, porque já está tão enrolado financeiramente. Por quê? Porque não sabe administrar recursos. Nós precisamos ter temor dos recursos, como a gente tem temor da unção de Deus, como a gente tem temor da palavra de Deus. Temor não é medo, é ter respeito. É saber usar com sabedoria, para que isso produza um fruto que seja para enriquecimento do reino, para implantação do reino. Amém, gente? Lá em Filipenses 4, nos versículos 10 a 12, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado.
De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O que que Paulo está falando aqui para nós na carta aos Filipenses? Gente, eu já passei por momentos vários. Tive muita abundância e tive escassez. Mas em todas essas coisas eu aprendi a glorificar a Deus. E aprendi a viver com aquilo que o Senhor coloca na minha vida, aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos, porque aquela porção naquele momento era o que era necessário para que eu pudesse não apenas viver, mas para que esses recursos pudessem ser usados também para a glória de Deus. Amém? Então o que eu quero dizer para você? Existe uma maneira de você administrar recursos e buscar recursos. Você não deve perder a sua vida buscando dinheiro. Você deve investir o seu tempo buscando a Deus. E os recursos e as oportunidades é Ele que vai abrir para você. É Ele que vai abrir para você. Eu queria contar uma história para vocês que faz parte de um testemunho da minha vida, inclusive. Eu sempre gostei muito de automóveis e aviões, e isso desde pequeno. Desde que eu tinha uns 10 anos de idade, que eu comecei a desenhar, e desenhava muito, gente, eu desenhava muito. E eu tinha um amigo numa casa próxima onde meus pais moravam, que também gostava muito de desenhar. Ele gostava tanto de desenhar, que foi instrumento na minha vida para me levar para o curso de arquitetura, onde eu me formei como arquiteto. Ele acabou até se formando como arquiteto, mas ele não exerce, ele hoje é tatuador, e é um excelente tatuador, diga-se de passagem, extremamente conhecido no mercado. E nós desenhávamos muito, eu gostava muito de desenhar carros e aviões. Apaixonado desde criança. E acabei conhecendo, quando eu era adolescente, um pai de um amigo meu, uma pessoa sensacional, e ele também era apaixonado por automóveis. Eu lembro de domingos a gente assistir corridas de automóvel na casa dele, as Fórmula 1, Fórmula Indy. Sempre que ele ia mexer no carro, eu estava lá acompanhando e tentando entender como é que as coisas funcionavam. Era uma pessoa sensacional. E por conta disso, dessa paixão por automóvel, eu sempre gostei de carros, né? Embora nem sempre a gente pode ter, ou gostaria de ter, né? A gente tem condições de ter aquilo que a gente gostaria, porque às vezes o que é bom custa muito mais do que aquilo que a gente tem, a gente vai fazer nenhuma loucura. Mas houve um momento na minha vida em que eu tinha conseguido economizar um dinheirinho e tinha comprado um automóvel dentro das minha possibilidades, um automóvel que, sabe quando você pega na lista e você junta tudo que você quer ali? Eu quero que tenha roda de liga leve, eu quero que tenha ar-condicionado, eu quero que tenha freio ABS, eu quero que tenha vidro verde. Você vai listando e você consegue formatar, e você vai lá, né, com o dinheirinho que você guardou do seu trabalho ali, suado, e vai lá e compra aquele carro. Um tempo depois, eu fui fazer a aquisição de um apartamento, seria minha casa própria. Isso era um sonho. E para fazer isso eu precisei vender esse automóvel que eu tinha comprado, que eu tinha escolhido, né? Então eu estava abrindo mão de uma coisa em detrimento de outra. Naquele momento, por conta de outras coisas que eu estava vivendo, eu acabei dando um passo errado, e não no sentido da compra do apartamento, ou da venda do carro, mas uma outra condição que não tem a ver com essa situação. Mas acabei ficando muito apertado financeiramente, então eu consegui sustentar o financiamento do apartamento, que não era a condição que eu tinha preparado, não era a condição que eu estava estudado para isso. Então eu consegui fazer o financiamento e manter esse financiamento, porém eu fiquei literalmente zerado. Eu acabava o mês, pagava todas as contas, não sobrava um centavo, gente. E naquela época, pela misericórdia de Deus, a empresa me dava um carro para eu usar para trabalhar. E esse carro ficava exclusivo meu, ou seja, eu podia levar ele para casa, podia ficar com ele no final de semana. E era um automóvel extremamente simples, um automóvel normal, era um automóvel que levava para onde eu precisava, mas ele não tinha aqueles recursos todos que eu tinha tanto sonhado, tinha tanto buscado. Eu me lembro que nessa época, eu já comecei a fazer algumas reuniões importantes com prefeitos, com secretários de planejamento de algumas cidades, onde a empresa tinha planejamento, e eu já como gerente, né, da empresa, à frente desses
projetos, tinha que ter essas reuniões que eram importantes. Então, muitas vezes eu chegava, gente, de camisa social, né, calça social, sapato. Eu chegava nessas reuniões, e naqueles dias quentes, que nem com os vidros abertos não tinha jeito, porque o carro não tinha ar-condicionado. Eu chegava, a gente pingando, sabe, pingando, assim, escorrendo pelo rosto, a camisa colada no corpo, nas costas, tudo molhado. E você ia sentar com essas pessoas para fazer reunião e era assim, era meio desagradável, é claro, né? Pessoas de um nível maior, né, de uma posição maior, e você chega nessas condições, às vezes eu me sentia assim como Paulo fala, meio humilhado. Quando eu falo, Senhor, eu não tenho condições de comprar um automóvel, agora eu não tenho de onde tirar, não vou fazer nenhuma loucura, não tenho o que fazer. Né? Eu estou nesse barco, agora eu tenho que continuar remando. Mas Deus, gente, foi tão misericordioso comigo, que depois de mais ou menos um ano que eu estava vivendo essa situação, o presidente da empresa me chamou para uma conversa, perguntou como é que estavam as coisas, né, o que eu estava achando da empresa, o que eu estava achando dos trabalhos, como é que estava a situação salarial. E eu fui falando, olha, tá tudo bem, sabe? Não fui nem reclamar. A única coisa que eu falei para ele foi o seguinte, olha, eu só pediria uma coisa para vocês. Quando vocês forem trocar o automóvel que eu uso, por favor, compra um com ar-condicionado para que eu possa chegar nas reuniões mais inteiro, mais em ordem. Aí, gente, Deus é tremendo. Ele falou assim para mim, Carlos, vamos fazer o seguinte, escolhe um automóvel que você queira até essa faixa de valor e a companhia vai te dar o carro. Eu falei, não, mas eu não preciso, a companhia vai te dar o carro. Tá bom, já estava feliz da vida, que eu já estava ganhando uma benção que literalmente caiu do céu. Na hora que eu fui ver as condições do automóvel, dava para comprar um automóvel pequeno, né, mas já tinha ar-condicionado, que isso já era uma grande benção. Mas, na hora de fechar o negócio, uma das diretoras da empresa me chamou e falou assim, não, eu não vou deixar você comprar esse automóvel. Eu falei, mas por que não? Porque esse automóvel é muito pequeno, você é muito grande, você vai ficar entalado dentro dele. Não. E ela foi atrás de uma condição, ela mesma foi atrás de uma condição, pegou um financiamento e fez uma condição tal que depois aconteceram umas outras coisas também, eu consegui quitar uma parte do financiamento, começou a sobrar um dinheirinho, encaixou certinho com esse valor que ela conseguiu do financiamento para mim, numa condição assim sobrenatural, gente. E de repente, eu estava andando num carro automático, com ar digital, com tudo que você pode imaginar, com mais coisas que tinha aquele automóvel que eu tinha antes. Então, gente, aí você fala assim, mas como? Como aconteceu isso? Foi um mimo, foi algo da parte de Deus. Deus me presenteou. Literalmente isso, gente. Deus me presenteou. Então, isso é um bem material? É só um bem material. Era só um automóvel. Mas aprove a ele querer dar esse mimo. E além daquilo que poderia... Além de você ter um meio de transporte que vai te transportar com segurança e você vai poder chegar, sentar com a camisa colada no corpo, eu vou te dar algo mais. Então, gente, o que eu quero dizer para você? Deus tem coisas especiais para cada um de nós. Isso não quer dizer que isso vai acontecer a todo momento, em todo instante, sempre. Não vai. Mas, eventualmente, Deus vai trazer coisas especiais na minha vida e na sua, que vão superar. E não é com o meu recurso ou com o seu, mas é com o recurso dele. Amém? Então entenda que recursos, dinheiro, finanças, isso é um projeto de Deus. A gente só precisa saber como se posicionar diante deles. Eles não podem ser o objetivo da nossa vida. Eles não podem ser também motivo de, Deus não tem parte com o dinheiro, eu também não tenho. Mentira. Ele é o dono do ouro e da prata. Amém? Ele não quer que você passe necessidade. Eventualmente nós podemos passar, mas Ele vai nos suprir. Eu tenho muitos testemunhos de irmãos que passaram dificuldade assim de perder emprego, de não ter mais dinheiro para comprar nada. Se não tenho dinheiro para comprar leite para dar para as minhas crianças, e no mesmo dia, sem ninguém saber, bate uma pessoa na porta, olha, eu vim trazer 3 litros de leite. Como é que você sabia disso? Na verdade eu não sabia de nada, eu fui comprar. Quando eu estava no supermercado, Deus falou para mim assim, compra 3 litros a mais, você vai levar para tal pessoa. E assim essas pessoas foram sustentadas no momento de escassez, até que conseguiram um emprego, começaram a ter seus salários e as coisas começaram a caminhar. Amém? Deus tem recursos para a sua vida. Esses recursos servem para serem usados para a glória de Deus.
eles servem para ser usados para a implantação do reino. E também servem para alegrar o seu coração. Claro que sim. Quando eu falei esse testemunho do carro, do automóvel, gente, isso foi algo que Deus alegrou meu coração. Não por causa do automóvel, entende? Mas por eu olhar para o automóvel, ele representar naquela hora Deus falando comigo: filho, eu te amo, eu tenho o melhor para você. Não é sempre que você vai viver o melhor, mas nunca vai faltar. Mas tem expectativas que às vezes coisas tremendas vão acontecer na sua vida. E não vai ser por causa da sua capacidade ou da sua inteligência. Vai ser por causa que eu te amo e que eu quero fazer algo especial para você. E eu creio que você também vai viver isso na sua vida. Se você não viveu até aqui, você vai viver. Amém? Você vai viver. E foi muito legal desse automóvel que instantaneamente eu coloquei a serviço do reino. Na época eu estava no Ministério de Consolidação, então eu ia para os encontros, levava gente, trazia gente, tudo que eu queria, assim, não, você precisa ir para algum lugar, o pastor precisa ir para algum lugar, vem no meu carro, eu levo. Aí ele virou o transporte abençoado. Amém? Porque é isso que Deus faz na minha vida e na sua. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero fazer uma oração com você, para nós entregarmos a nossa área financeira e os recursos diante de Deus e para pedirmos da parte de Deus que saibamos como buscar isso e como administrar vivendo dentro da vontade de Deus. Amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é rico. Não é apenas dono do ouro e da prata, mas todo o recurso do universo está nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor tem uma porção para a minha vida. Essa porção não é apenas para o meu usufruto, para a minha alegria, mas é para que eu seja abençoador. Para que o recurso que vem na minha mão eu possa multiplicar na vida dos outros. Para que eu possa olhar para o meu próximo. Para que eu possa olhar para a minha família. Senhor, me ajuda a compreender qual é o real valor das riquezas e dos recursos financeiros, conforme a tua palavra e os teus princípios. Para que eu viva no centro da tua vontade nessa área. Que o Senhor tem uma porção para mim, que não é, Senhor Deus, nem o muito que me tire da tua presença, e nem o pouco que me faça questionar a tua fidelidade. Me ajuda, Senhor, a compreender que a tua porção é o melhor para a minha vida. E eu quero viver tudo que o Senhor tem preparado para mim. E também na minha área financeira. Me faz, Senhor, bem-sucedido. Me faz próspero conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra, que possa te ajudar na sua caminhada. E que você tenha recursos, sim, da parte do Senhor, para que você possa ser um abençoador, um investidor do reino. Alguém que multiplica para Deus. E Ele não vai ter nenhum problema em colocar recursos na sua mão, quando você estiver olhando para Ele, ao invés dos recursos. Glória a Deus.